Bom, então, dando início ao livro 2 de História da Igreja, e nesse período, então, nós vamos estudar do ano 300 e vai ter essa grande mudança na história da Igreja, principalmente a partir do ano 312, com a suposta conversão de Constantino. Tá bom? Vocês viram a minha posição, que é a posição oficial das Assembleias de Deus, apesar que muitos não conhecem a história da Igreja, mas a posição oficial da história da Igreja, eu falo porque eu estudei no seminário fundado pelas Assembleias de Deus Americana, o seminário que eles fundaram aqui no Brasil, que foi o Instituto Bíblico Pentecostal, dirigido pelo missionário Lourenço Olson, ok? Então, a posição oficial das Assembleias de Deus é que a Igreja Assembleia de Deus, ela não saiu da Igreja Católica. Se a Assembleia de Deus tivesse saído da Igreja Católica, nós estaríamos batizando recém-nascidos como os protestantes fazem, ok? Então, os protestantes, eles saíram da Igreja Católica. As Assembleias de Deus, não. A posição oficial das Assembleias de Deus é que, nesse período que nós vamos estudar agora, houve um desvio de uma parte da Igreja, ok? Principalmente através de Constantino, e vai ser dado início a uma instituição que o Apocalipse chama de Babilônia Apocalíptica. Ok? É claro que a religião da Babilônia Apocalíptica já existia, mas a partir desse período ela será organizada oficialmente na Igreja Católica. Aí nós sabemos, desde o dia 25 de dezembro, os títulos de Maria, tudo isso veio do paganismo da Babilônia, ok? Então aqui eu vou seguir o ponto de vista das Assembleias de Deus, o que eu aprendi no IBP e o que eu também via na escola dominical quando jovem, ok? As Assembleias de Deus sempre ensinou que esse período a partir do ano 312, na verdade é um período que o Apocalipse profetiza como a era de Pérgamo, ok? Uma era em que vai haver um grande desvio e vai se destacar lá um falso profeta chamado Balaão, ok? Então, esse período da história da igreja que nós vamos estudar agora, ele é um período assim difícil de nós encontrarmos dados da igreja verdadeira. Por quê? Porque quando Constantino organizar a igreja católica, cristãos como nós, como a Assembleia de Deus, vai começar a ter problema naquela igreja, ok? Por quê? Porque aquela é uma igreja que ela vai imediatamente adotar diversas heresias que nós vamos conhecendo aí na história, ok? Bom, eu coloquei um sumário aí, nesse nosso sumário, ele já começa falando o número 1 do Diocleciano, o imperador Diocleciano, ok? E vou falar de diversos mártires nesse período, que vai ser a pior perseguição da história do Império Romano, é essa que nós vamos estudar agora, com Diocleciano. Eu sempre digo, a perseguição que virá com a Igreja Católica é muito, muito pior do que as perseguições do Império Romano, e muito pior que essa perseguição de Diocleciano, porque será uma perseguição ininterrupta, uma perseguição onde os cristãos serão torturados e queimados como nunca foram, ok? No Império Romano. O Império Romano tinha perseguições grandes, daqui a pouco diminuía, teve essa grande perseguição de Diocleciano, teve outras perseguições que só ocorreram na cidade de Roma, mas a perseguição da Igreja Católica, eu vou só citar um exemplo para vocês, que vocês verão mais à frente. A Igreja Católica, ela vai perseguir as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, e até igrejas pentecostais, que nós sabemos pela história que existia, né? Ela vai perseguir de uma maneira tal que a história oficial, eu vou mostrar, eu vou sempre procurar mostrar fontes para vocês. Vocês verão no meu livro que eu
Eu faço comentários, mas eu procuro citar fontes para vocês poderem ver que essa é a história oficial. Eu cito historiadores, ateus, católicos, protestantes, cito historiadores árabes, historiadores judeus, ok? Para nós termos uma visão geral, vamos dizer, do que é a história da igreja, ok? É claro que se você for estudar a história na visão católica, da igreja católica, ela diz, não, eu tinha que matar aquelas igrejas, porque aquelas igrejas pentecostais e que não aceitavam o batismo de recém-nascido, aquelas igrejas eram muito perigosas. Então, o exemplo que eu cito para vocês diz que um inquisidor católico, né, que o Papa contratou, e ele era até assim, não é uma ilustração irreal, é uma ilustração real, tá bom? Ele contratou um homem que seria hoje como você contratar, por exemplo, o Fernandinho Beiramar. Ele contratou um homem que ele era realmente um ladrão, né? Um bandido que vivia de saques de navio, tudo. Por quê? Porque os padres não conseguiam executar esses outros, né, que o Papa chamava de hereges, como o Papa queria. E diz a história que, por ordem do Papa, eles chegaram numa determinada cidade em que eles descobriram uma igreja pentecostal e que não aceitava o batismo de recém-nascido, que chamava a Igreja Católica de Babilônia Apocalíptica, e o padre perguntou assim para o inquisidor. Em detalhe, os padres não podiam ir contra o inquisidor, porque o inquisidor tinha uma ordem direta do Papa. O padre perguntou assim para o inquisidor, mas nessa cidade tem católicos também. Como que nós vamos diferenciar os católicos dos hereges? Né? Disse que ele respondeu, a ordem é o seguinte, matar a todos. Quando chegar lá em cima, Deus conhece os seus. Ele separa os seus e manda os hereges para o inferno. Isso é real na história. Então, eu cito esse como um dos exemplos, e essa perseguição vai durar séculos. Eu cito esse como um dos exemplos para mostrar para vocês que, olha, se nós dissermos que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus, nós damos um grande tiro no pé. Eu recomendo a vocês que vocês vejam lá, eu publiquei no grupo de vocês o link, uma das últimas aulas de apologética cristã, acho que foi até a última aula, em que eu fiz um comentário defendendo a igreja evangélica. Aí um ateu, e parece até de uma instituição, né, ateu, ele foi lá e criticou a minha defesa, e ele escreveu o seguinte, olha, na verdade não existe diferença entre católicos e protestantes, vocês são todos farinha do mesmo saco. Aí eu respondi ele lá dizendo que quem gravou esse vídeo, essa aula não é de um católico nem de um protestante. E exatamente a evidência que eu citei para ele é que em 1200, quando ainda nem se pensava em igrejas protestantes, em 1200 a Igreja Católica criou a Inquisição para matar uma igreja evangélica. Então isso prova que não existia só a Igreja Católica. Por quê, irmãos? Se nós dissermos isso, se você for tentar evangelizar um judeu, o judeu fala o seguinte, vocês nos mataram, então nós não podemos aceitar a religião cristã. Então eu falo para ele, olha, nós te matamos, não fomos nós cristãos que te matamos, né, que matamos os judeus, que torturamos, que perseguimos. Foi uma linha chamada catolicismo. E esse catolicismo, ele também matava a igreja como a que eu sigo, que era uma igreja que não aceitava o batismo de recém-nascido. E eu mostro esse ponto do ano 1200 como um ponto-chave. O mesmo se eu for conversar com um ateu, como foi esse ateu que entrou lá na nossa aula de apologética e fez um comentário lá no YouTube, eu recomendo que vocês vejam, eu respondi lá. Então, se você disser que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus, eles vão estar com razão quando eles dizem que o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu para a história da humanidade. E isso não é verdade. A Igreja de Jesus sempre foi luz do mundo. Ela foi nesse período que nós estudamos de perseguição do Império Romano, e depois também, quando inicia o catolicismo, a Igreja de Jesus continuará sendo
Por quê? Porque eles serão perseguidos implacavelmente pela Igreja Católica, ok? Bom, prosseguindo aí no nosso sumário, depois do exercício de revisão da lição 1, nós vamos estudar a vida de Constantino e as coisas estranhas que aconteceram para esse homem acabar com a perseguição e dar início a uma perseguição às igrejas que não concordavam com ele. O destaque aí será para um pastor chamado Donato, porque ele vai se confrontar com Constantino. Porque Constantino ele chegou, colocou, estabeleceu, né, os bispos que iriam liderar a igreja nesse período. Mas qual o problema de Constantino ter feito isso? É que Constantino, ele, claro, ele não entendia nada de teologia, ele não era cristão. Constantino, ele pegou os bispos que haviam adorado o demônio para não morrer durante essa perseguição de Diocleciano. E ele colocou esses como autoridades na igreja, ok? Aqueles pastores e bispos que fugiram, se esconderam nas catacumbas, 10 anos de perseguição, ficaram vivendo, né? Outros fugiram para a montanha, ficaram vivendo naqueles cemitérios abandonados. Vão ter pastores que fogem, e esses bispos que adoram o demônio para não morrer, tomam a igreja deles, ocupam a igreja dele. Quando ele termina a perseguição, que ele volta, ele chega, que isso, tomaram a minha igreja? Então Constantino coloca esses homens, e isso é muito grave. Dificilmente os historiadores da igreja, eles enfatizam esse ponto, e eu enfatizo, eu tenho que enfatizar. Por quê? Pense, essa perseguição de Diocleciano que nós vamos começar a estudar, que foi a pior, só sobrevivia aquele que foi capturado, claro, né? Só sobrevivia se ele adorasse o demônio para não morrer, ou seja, ele tinha que participar de um culto de possessão demoníaca. E são esses homens que vão organizar a Igreja Católica com Constantino. Entre eles, Eusébio de Cesareia, que vai ser um dos grandes destaques aí nas heresias, que vai escrever um livro de História Eclesiástica, que vai criticar muito as igrejas pentecostais do segundo século, principalmente, ok? Então, nessa segunda lição, nós estudamos essa vida de Constantino e a mudança. Na terceira lição, nós vamos estudar o capítulo 2, o nascimento e domínio da Igreja Católica. Vamos estudar toda essa mudança, ok? Que vai ser feita e para a perseguição. Essa é a lição 3. Depois, na lição 4, nós vamos estudar as alterações que a Igreja Católica vai fazer do dia 25 de dezembro. O número 13 aí no livro, eu dou um destaque para o Papa Damaso I. Esse vai ser o Papa que ele vai criar uma lei junto ao Império Romano, proibindo o funcionamento de toda e qualquer igreja que não aceitasse o rito católico. E o rito católico já era 100% pagão. Nós veremos que o culto aos mortos vai ser implantado pela Igreja Católica, o purgatório, que é a purificação das almas após a morte, aquele incenso que era usado no culto a Júpiter, né? Esses pastores e bispos católicos vão adotar esse incenso, que era o símbolo do diálogo com o demônio, e outras heresias, tá ok? Então, as igrejas que não quiserem adotar esse rito, elas terão que fugir. E isso vai durar, irmãos, até o período da Reforma, e na Reforma vai prosseguir, na verdade vai durar até 1790. Só na Revolução Francesa é que será estabelecida uma lei dizendo que ninguém poderá ser molestado por sua fé. E como naquele período a França cresceu, se desenvolveu, surgiu a figura de Napoleão, conquistou diversos países até a Itália, ele leva aquele ideal francês, e onde ele chega, ele estabelece como lei: ninguém poderá ser molestado por sua fé. O mesmo acontece na independência dos Estados Unidos. Então, em 1790, normalmente eu falo o número redondo, 1800, que acaba a perseguição da Igreja Católica e da Igreja Protestante, porque nós veremos que as igrejas protestantes também matavam, tá ok?
aquela história que vocês já devem ter ouvido falar, as bruxas de Salém. Se vocês lerem livros detalhados sobre aquela história, teve um pastor que foi morto pelos protestantes lá. E a história relata como foi o julgamento dele. Foi feita uma pergunta a ele: teus 2 filhos são batizados? Ele falou: não, só o maior. Ou seja, pode matar, porque ele sabia que ele pertencia a igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Ok? E a lei oficial começa com esse Papa Dámaso. Constantino ele vai perseguir, vai exilar pastores, e esse pastor Donato vai ser proibido de pregar no Império Romano. Mas o Papa Dámaso será o pior, que vai colocar uma lei proibindo o funcionamento de toda e qualquer igreja que não aceitar o rito católico, que já era pagão. Ok? Pois bem, na lição 5, nós vamos estudar a chamada Era das Trevas. Esse período de Era das Trevas é um período que você só encontra a Igreja Católica dizendo que nesse período ela conseguiu exterminar as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Nós sabemos que isso é mentira. Eles pensam que conseguiram exterminar, mas não conseguiram, tanto que nós estamos aqui, nós estamos vivos. Continua existindo igrejas que não aceitam o batismo de recém-nascido, ok? Bom, e essa é a lição 5, que aí vai terminar ali próximo do ano 1000 da era cristã, ok? Ou seja, um período longo, do ano 700 até, do ano 300 até o ano 1000. Pois bem, então vamos à introdução do nosso livro agora. Neste segundo período de estudo da história da Igreja, o objetivo será concentrado entre a conversão de Constantino, que eu já coloco entre aspas, porque a história deixa claro que ele não se converteu de fato, ele continuou até com o seu título, né, de sacerdote de todos os deuses, continuou fazendo sacrifício aos deuses pagãos, ok? Então, por isso que eu coloco entre aspas. Então, será concentrado entre a conversão de Constantino, as cruzadas e a Inquisição. Ou seja, mais ou menos do ano 312 até o ano 1100 da era cristã. Cerca de 800 anos. Este será um período da história dominado pela Igreja Católica e chamado de Era das Trevas pelos historiadores. Por que chamado de Era das Trevas? Alguns não gostam desse título, né? Era das Trevas. Mas, em todos os sentidos, foi sim uma Era das Trevas. Pelo menos para a Europa dominada pelo catolicismo romano. Porque nós veremos também que existirão, na verdade, diversos tipos de catolicismo. Vocês já devem ter ouvido falar na Igreja Católica Ortodoxa, que era também chamada de Igreja Católica Oriental, que ficou com a sua sede em Constantinopla, enquanto a Igreja Católica Romana ficou com a sua sede em Roma. Ok? Então, a Igreja Católica de Constantinopla, ou Igreja Católica do Oriente, ela não perseguia tanto quanto a Igreja Católica Romana. Ok? E além da perseguição aos cristãos, esse período pode ser chamado também de Era das Trevas, porque essa Igreja Católica Romana, ela restringiu o acesso aos livros de filósofos como Aristóteles, restringiu o acesso aos livros de pastores e bispos que discordavam dela. Tá bom? Então, a cultura também sofreu nesse período. Então, seja pela questão cristã verdadeira, aqueles que tentavam pregar o verdadeiro evangelho não podiam pregar. Isso é fato na história, fecha os olhos para isso, os católicos e os protestantes. Os protestantes, eles não aceitam de jeito nenhum essa visão de que a Igreja Católica não era a Igreja de Jesus. Por que eles não aceitam? Porque todos os padres, né, os reformados, os protestantes, eles saíram da Igreja Católica. Então, para eles estavam reformando a Igreja Católica. Mas eu sempre digo que, na verdade, eles estavam reformando
a Babilônia apocalíptica. O comentário prossegue. E aqui eu já vou começar citando um historiador judeu, tá ok? O comentário prossegue. Inicio o estudo deste período com as palavras do historiador judeu Noah Harari, em sua obra Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele descreve como a história vê o cristianismo através da Igreja Católica. Ok? Então, como eu disse, eu procuro fazer citações na íntegra, procuro não interpretar as citações. Por quê? Porque às vezes se faz uma interpretação, a pessoa fala, essa foi uma interpretação dele. Então, eu não estou fazendo interpretação, eu estou colocando o texto na íntegra e depois eu comento. Então, veja o que o historiador judeu diz. Nos 300 anos decorridos desde a crucificação de Cristo até a conversão, aspas nossa, né, que eu coloquei, até a conversão do imperador Constantino, os imperadores romanos politeístas iniciaram não mais que 4 perseguições gerais aos cristãos. Alguns falam em 9, alguns falam em 4, mas perseguições gerais, realmente nós sabemos que não foram 9. As perseguições, se você for ver lá, por exemplo, teve perseguição como Domiciano, aconteceu só na cidade de Roma. Ok? Não pegou todo o Império Romano. Então, 4 realmente foram gerais em todo o Império. Entre elas a de Domiciano, a de Diocleciano, desculpe. Bom, ele prossegue. Os administradores e governantes locais também incitaram certa violência contra os cristãos. Ainda assim, se considerarmos todas as vítimas de todas essas perseguições, veremos que nesses 3 séculos, os romanos politeístas mataram não mais que alguns milhares de cristãos. Os católicos, por sua vez, ao longo dos 15 séculos seguintes, assassinaram cristãos aos milhões por defenderem interpretações ligeiramente diferentes da religião do amor e da compaixão. Ou seja, o historiador judeu foi irônico. Tá bom? Vocês notaram ali que eu risquei, né, cristãos e botei entre colchetes, sempre lembrando que é uma citação que eu estou inserindo dentro da citação dele quando estiver em colchete. Eu troquei cristãos por católicos. E é uma pena que os judeus, os ateus, os comunistas, eles tenham essa visão de olhar para o catolicismo como sendo representante do cristianismo. Porque eu sempre digo, os comunistas, eles perseguem os cristãos, os evangélicos, por conta do catolicismo, que eles falam, olha, vocês cristãos sempre estiveram no poder, do lado dos reis, e sempre oprimiram os pobres. Aí eu digo, nós cristãos não, aquilo foi uma linha chamada catolicismo. Os muçulmanos também, por que os muçulmanos matam um evangélico que vai pregar lá no mundo islâmico? Porque a Igreja Católica criou as cruzadas para tomar Jerusalém dos muçulmanos. Jesus nunca falou para nós tomarmos Jerusalém dos muçulmanos. Na verdade, Jesus Cristo disse que a cidade de Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. Ou seja, quando terminasse o tempo dos gentios, que ele termina na conversão de Israel. Nós sabemos que ainda não aconteceu. Mas a Igreja Católica, ela terá uma doutrina iniciada por Eusébio de Cesareia. Ele muda a doutrina do Apocalipse, a interpretação do Apocalipse e das palavras de Jesus, que diz que Jesus volta para implantar um reino na terra. E Eusébio de Cesareia diz que não, Jesus não volta para implantar um reino na terra. A Igreja Católica é que tinha essa função, em que ele, Eusébio de Cesareia e Constantino estavam implantando esse reino de Deus. Ok? Então, esse historiador judeu, eu coloquei aí no rodapé essa obra dele, né, se vocês quiserem comprar, publicada em português em 1976. O comentário prossegue.
Harari é um historiador judeu que chama os católicos de cristãos. Como cristão, me recuso a fazer tal declaração. Mas os historiadores não conseguem ver que essa não era a Igreja de Jesus. A Igreja Católica é, sem sombra de dúvida, a religião que o Apocalipse chama de Babilônia Apocalíptica. Essa obra não segue a história da Igreja Católica como sendo a Igreja de Jesus, mas como uma instituição político-religiosa fundada pelo imperador Constantino. Tá bom? E por isso eu citei e repito, se você for lá no YouTube, no nosso canal, das aulas que eu publiquei de apologética cristã, da defesa da igreja evangélica, foi um ateu lá dizendo, né, que católicos e protestantes, que nós seríamos protestantes e que é tudo igual, que é tudo farinha do mesmo saco, e que não existe diferença nenhuma. Na verdade existe diferença, ok? Existe diferença. Mas como tirar essa visão dos ateus, né, dos muçulmanos, dos comunistas, em que nós evangélicos somos um perigo, ok? Porque o cristianismo sempre foi perigoso para a humanidade. O cristianismo não, o cristianismo estava sofrendo nas mãos da Igreja Católica. Veja, esse judeu aqui, ele critica o cristianismo, mas ele apresenta um dado histórico, e eu vou citar outros historiadores judeus, que conta que ali nos anos 800 existiam muitos cristãos vivendo lá em Jerusalém com os muçulmanos e com os judeus, e não tinha problema nenhum. Mas quando os católicos tomarem Jerusalém nas cruzadas, os muçulmanos, os judeus e os cristãos que viviam lá em Jerusalém, que não eram católicos, todos eles morrerão pela espada dos católicos. Eu sempre lembro, se você ver o filme Cruzadas, isso é até relatado naquele filme, quando os muçulmanos retomam a cidade de Jerusalém, que primeiro os católicos chegaram, tomaram a cidade de Jerusalém. Quando os muçulmanos retomam com Saladino, né, que foi o líder que conseguiu retomar Jerusalém, então ele já tinha derrubado uma parte dos muros, ele enviou emissários para conversar com o líder católico, dando a ele uma chance de se render. Aí o líder católico falou: você vai nos deixar sair, não vai nos atacar? Ele: vocês poderão sair, você tem a minha palavra, ninguém vai atacar vocês. Aí o católico, né, líder dos cruzados, virou para ele e falou assim: mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quando nós, ele chama de cristão, né, eu vou mudar, ele diz, quando nós católicos tomamos a cidade de Jerusalém, nós fomos implacáveis com vocês, nós matamos, né, implacavelmente, mesmo assim você vai nos deixar sair? Sabe o que Saladino responde para ele? Ele disse: nosso profeta Muhammad nos ensinou a sermos misericordiosos com aqueles que se rendem. Então veja, a Igreja Católica na história, ela é pior que os muçulmanos. Então eu não posso afirmar de jeito nenhum que esse é o cristianismo verdadeiro. Eu tenho que acreditar que existia um outro cristianismo, fugindo da Igreja Católica, como eu encontro na história da Igreja. Eu encontro sinais, sim, de igreja, inclusive de igreja pentecostal, fugindo, e a Igreja Católica caçando e matando. Ok? O comentário prossegue. Nesta segunda parte da história da Igreja, veremos que a verdadeira Igreja de Jesus teve a sua liberdade religiosa privada no ano 380 da era cristã e esteve fugindo da perseguição da Babilônia apocalíptica até os anos de 1790, quando na Europa e nos Estados Unidos foi promulgada a lei que diz: ninguém será molestado por sua fé. Bom, vou lembrar que o ano 380 foi, nós vamos estudar com detalhes depois, mas é o ano em que aquele Papa Damaso,
ele estabelece um edito chamado Edito de Tessalônica, proibindo o funcionamento de toda e qualquer igreja. Tá bom? Então, a partir desse período, uma igreja que discordasse da Igreja Católica, os cristãos seriam mortos. Então, os cristãos agora têm que fugir, e eles não podem fugir para as catacumbas. Porque antes eles fugiam para as catacumbas, por quê? Porque eles sabiam que o soldado romano não ia lá. Porque o soldado romano ele tinha medo do mundo dos mortos. Ele falou, não, os mortos estão lá. Tanto que esses cemitérios, eles colocavam aqueles cemitérios lá, as ossadas, eles iam enchendo, eles nunca mais mexiam naquelas ossadas. Eles abandonavam, aquele cemitério não poderia ser reutilizado. Então, na perseguição do Império Romano, o cristão ia para as catacumbas e lá ele ficava seguro. Os católicos não, porque o soldado católico, ele entrava na catacumba, porque na visão católica não existe espíritos, né, vagando por esse mundo, ok? O comentário prossegue. Os séculos que se seguiram após a organização da Igreja Católica serão os piores para a Igreja de Jesus na história. Na perseguição do Império Romano, os cristãos tiveram diversos períodos de paz em que a perseguição reduzia ou era interrompida. Os cristãos começavam a se destacar e até fazer parte de governos do Império, até que ocorria outra perseguição. Mas na perseguição da Babilônia apocalíptica não haverá trégua. Rejeitar o batismo infantil será a grande distinção entre a verdadeira igreja e a Igreja Católica. A Igreja Católica afirma que conseguiu exterminar todos os grupos que rejeitavam o batismo de recém-nascido, né? Que eles chamam de anabatistas, próximo do 6º século da era cristã. Mas, na verdade, veremos que eles jamais conseguiram exterminar de fato. As igrejas que eles chamavam de anabatistas continuarão existindo, como veremos mais à frente. Então, olha, esse título anabatista significa rebatizadores. Tá bom? As igrejas desse período, elas não terão nem chance de dar um nome, se registrar. Eu sou Assembleia de Deus, eu sou Igreja do Evangelho Quadrangular, eu sou Casa de Oração, eu sou Casa da Bênção. Não podia funcionar, as igrejas não podiam existir, ok? Então a Igreja Católica vai chamar eles de anabatistas, que é um termo pejorativo, né? Rebatizadores, enquanto as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido diziam, nós não rebatizamos, nós batizamos, porque o batismo de recém-nascido que vocês fazem não é batismo, não tem valor diante de Deus. Importante, até hoje, a Assembleia de Deus, quando ela recebe alguém que vem de uma igreja que batiza recém-nascido, a Assembleia de Deus batiza essa pessoa. Se quiser chamar de rebatiza, até pode, mas na verdade batiza. Por isso é que essas igrejas, elas falavam assim, não, nós não somos anabatistas, nós somos batistas. Ok? Então o nome Batista, ele é um nome que ele é antigo na história, ele vem desde esse período da Igreja Católica, ok? Porque eles se diziam, nós somos batizadores e não rebatizadores, ok? E vão dar outros nomes, sempre usando, por exemplo, o nome de um homem para poder denegrir a imagem daquela igreja, como se fosse uma igreja ligada a um personagem, a um homem. Então, por exemplo, tem os donatistas, que eles dizem, isso era um seguidor de um pastor chamado Donato, dizendo que eram igrejas criadas por um determinado pastor, por um determinado bispo. Vamos chamar de valdenses, porque eles dizem, tinha um líder lá, Pedro Valdo, então eles dão esse nome, valdenses, como se ele seguisse um homem. Mas não é verdade, tá bom? Era a igreja cristã fugindo da Igreja Católica, e a Igreja Católica vai dando esses nomes pejorativos, tá ok? E muitos outros nomes, tá bom?
E só como uma nota final aqui nessa introdução, esse Papa Damaso I que eu falei para vocês, ele foi Papa no ano 380, que ele fez essa lei, né, proibindo o funcionamento de toda e qualquer igreja. Para vocês terem ideia, esse homem, quando ele foi eleito, ser Papa era algo assim tão lucrativo. Os imperadores romanos, eles faziam tantas doações, ok? E formou-se uma briga para ver quem seria o novo Papa. E diz a história que formou-se uma guerrilha em Roma, uma guerrilha mesmo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos uma guerrilha aqui entre traficantes e milicianos, né? Eu já vi repórteres espantados uma vez dizendo, esse mês nós tivemos cerca de 30 mortos nessa guerrilha entre traficantes e milicianos. Um mês que teve 30 mortos, né? Pois bem, pasmem, a guerrilha que se formou entre o Papa Damaso e o seu adversário, diz a história que eram cerca de 130 mortos por dia. Bom, então esse é o exemplo que fica da Igreja Católica. Bom, e como eu enfatizei nesse ponto para vocês, não podemos chamar ela de Igreja de Jesus.